Boa noite. Meu nome é Igor Luiz e farei a apresentação do trabalho final de Teoria Geral do Direito, que trata das divergências teóricas sobre o direito inspiradas no trabalho de Ronald Dworkin, um importante jurista estadunidense que faz críticas ao positivismo jurídico e à relação com a prática jurídica, principalmente ao conceito de Hart. Sua teoria tem uma rápida ascensão teórica e uma grande difusão entre os países que se inseriram no novo constitucionalismo, emergente do pós-guerra. Toda a linha de argumentação sustenta-se na do direito como integridade e na relação que se tem com a política, com a moral e outras áreas do saber. Isso com a finalidade de justificar as ações do judiciário. Assim, ainda que os juízes concordem sobre quais os estatutos legais envolvidos em um determinado caso, percebe-se que podem haver divergências sobre o que o direito naquele hard case exige e quais decisões devem ser tomadas. Logo, tem-se a compreensão de que o direito é um conceito interpretativo e adiante serão expostas estas divergências. Bom, pessoal, em seu livro O Império da Lei, Dworkin coloca um importante desafio. Ele coloca a seguinte questão: como explicar certas divergências entre os juízes acerca do direito? Bom, essas divergências Dworkin coloca como possíveis de serem relacionadas a três tipos de questão, sendo as questões de fato, ou seja, divergências relacionadas ao que aconteceu, qual o fato, como aconteceu esse fato, e possíveis discordâncias em relação a isso. Ele coloca divergências relacionadas ao direito, ou seja, o enquadramento do fato na legislação existente, no arcabouço jurídico, como vai ser feito esse enquadramento, e de moralidade política e de fidelidade ao direito. A terceira questão é relacionada a esse tipo de divergência. Bom, com relação a isso, Dworkin coloca que as questões relacionadas à divergência de fato são simples de serem resolvidas e podem ser tratadas na busca de um consenso de forma mais fácil. As questões relacionadas à moralidade política e fidelidade do direito são relacionadas a se determinada lei de fato é justa ou não para aquele determinado fato, se é justa em sua concepção mesmo, e se o juiz deve aplicá-la ou ignorar. Já a questão número 2, que é relacionada à divergência teórica de direito, já é questão de maior complexidade. E essa, sim, é o tema do nosso trabalho. De fato, reside nessa questão da divergência teórica do direito o principal argumento de Dworkin de que o direito é uma ciência interpretativa e argumentativa. Bom, e é nisso que virão as próximas informações do nosso trabalho e a discussão que será apresentada aqui. Olá, meu nome é Eduardo e agora nós vamos entender melhor sobre essa divergência de segundo tipo, ou seja, o que é ou qual é o direito. Para isso, Dworkin nos remete aos conceitos de proposições jurídicas e fundamentos do direito. Proposições jurídicas, em sentido geral, podem ser entendidas como sendo aquelas afirmações sobre o que o direito permite, proíbe, ordena e autoriza alguém a ter ou fazer. Essas proposições podem ser dirigidas a toda a coletividade regulada por aquele direito ou também podem ser destinadas a um membro específico de tal comunidade. Já os fundamentos do direito são proposições mais elementares e vão apresentar a razão ou os motivos que permitem as proposições jurídicas do primeiro tipo serem consideradas verdadeiras ou falsas. E é nesse sentido que as proposições jurídicas mais simples guardam uma relação de dependência com os fundamentos do direito. Dworkin mostra ainda que as divergências de segundo tipo podem ser discordâncias empíricas ou discordâncias teóricas sobre o direito. As discordâncias empíricas ocorrem quando há concordância sobre os fundamentos do direito, mas não sobre as proposições jurídicas em geral. As discordâncias empíricas podem ser resolvidas através da análise ou da comprovação dos fatos. Já as discordâncias teóricas acontecem quando a divergência se dá em relação aos fundamentos do direito, ou seja, discordam sobre, abre aspas, a verdade que determina a verdade das proposições jurídicas mais simples, fecha aspas. Com isso, discordam sobre o que o direito é ou requer em um caso.
após a apresentação das divergências teóricas, eu vou fazer a apresentação do método interpretativo. Devido ao tempo, eu só vou apresentar os tópicos e não vou entrar em profundidade em cada um deles. Né? Então, é o seguinte, Dworkin, né, propõe que o direito é um conceito interpretativo e que o texto, por si só, não possui significados por si mesmo. Então, ele considera o direito como uma prática construtivista, né, a partir de um objeto que se coloca de fato, identificando aquilo que ele é e adotando uma perspectiva adequada a respeito desse objeto. Então, assim, a teoria interpretativa dele, o método, né, ele é dividido em 3 partes. Né? A pré-interpretativa, né, que identifica as regras em que os padrões se consideram fornecer o conteúdo da prática jurídica, admitindo uma interpretação superficial do direito nesse momento. Né? E a segunda já é o método interpretativo em si, né? Que é encontrar uma justificativa geral para os principais elementos que são identificados como pertencentes à prática. Né? E a justificativa deve ser suficiente, né, para que o intérprete ele realmente interprete o fato e não crie novas práticas. E a terceira, que é a pós-interpretativa, né? Em que o intérprete assume certos comportamentos dentro possíveis, buscando uma aplicação coerente da melhor justificativa prática. Né? E os juízos morais vão ser utilizados para oferecer a melhor interpretação da prática social. Né? E para demonstrar os desacordos, né, entre os juristas, que são os resultados da diversidade de significados atribuídos ao direito, Dworkin identifica nos significados alcançados pelos intérpretes e ele realiza uma divisão em 2 partes. Uma primeira parte que é o conceito, né, que busca descrever o sentido geral da prática com enunciado central, genérico e abstrato a respeito do objeto interpretado, né? Com sentido, propósito ou princípio justificativo, fundamento do objeto. Sendo cada intérprete, né, realizando ali o seu conceito, mas não se esquecendo, né, de haver parâmetros comuns em que é estabelecido. A segunda ideia dele é a concepção ou subinterpretações do conceito, né, que seria um refinamento com o aprimoramento da interpretação inicial presente no conceito, sendo essa parte subjetiva, ou seja, cada um pode realizar ali, a partir do conceito, uma compreensão dele. Com isso é buscado a assertividade na interpretação com o aprimoramento. Olá, meu nome é Douglas Miguel Vieira e vou continuar a apresentação do trabalho. Dworkin, em Império do Direito, analisou 4 casos concretos para concluir como os praticantes do direito lidam com as preposições jurídicas e as controvérsias. No presente trabalho, vou analisar o caso Brown. Em 9 de julho de 1868, após o fim da Guerra Civil Americana, foi adotada a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ela estabelecia igualdade de direitos, cidadania e proteção legal. Um trecho da emenda é o seguinte: nenhum Estado fará cumprir qualquer lei que restringe os privilégios ou imunidades do cidadão dos Estados Unidos, e negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis. Os Estados do Sul, que antes da Guerra Civil eram escravocratas, implementaram um serviço público segregado para a comunidade negra, sob o conceito de separados mas iguais. Esse conceito foi estabelecido após uma decisão de 1896 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Décadas depois, em 1951, Oliver Brown não conseguiu matricular sua filha em uma escola do estado do Kansas. Brown e outras famílias questionaram isso nos tribunais locais, mas esses tribunais não consideravam segregação tratamento desigual. Eles recorreram para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Nessa oportunidade, a Suprema Corte decidiu que o caso julgado ocorreu violação da 14ª emenda. Quais são as controvérsias sobre o fundamento do direito nessa decisão? Primeiro, ela foi específica para o caso de escolas e não mencionou outros serviços públicos. Em segundo lugar, ela não estabeleceu prazos para serem cumpridos, o que favoreceu a procrastinação dos estados que não tinham interesse em cumprir essa decisão. Terceiro, algumas pessoas argumentaram que os legisladores que aprovaram a 14ª emenda no século XIX já tinham consciência da segregação e consideram ela em harmonia com o conceito de igual proteção das leis. Quarto,
essa decisão do século XX não anulou o precedente anterior do século XIX. Em quinto lugar, é uma decisão que considera aspectos morais da questão, e não a legalidade ou fundamentos corretos do direito. De qualquer forma, o caso Brown foi um marco no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos da América. Olá, eu sou a Júlia. Eu vou concluir a apresentação dos colegas. Em primeiro lugar, após todo esse estudo em grupo, podemos perceber que o autor tem um grande estudo sobre o assunto das divergências teóricas do direito, mas o próprio autor comenta que sente falta de outras teorias plausíveis sobre o mesmo assunto, o que nos leva a crer que é um assunto ainda muito pouco explorado no âmbito jurídico, que precisaria de mais estudo e mais informações para podermos ter uma rede bem grande de informações sobre o tópico. Em segundo lugar, na fala principalmente do Tiago, pudemos concluir sobre o estudo do autor que o direito é interpretativo, ou seja, precisamos de pessoas instruídas a interpretar a Constituição e outros documentos importantes para o direito, uma vez que os mesmos não têm significado próprio e precisam de pessoas que os interpretem. Depois, pudemos aprender um pouquinho com o Eduardo sobre as diferenças entre a discordância empírica e as discordâncias teóricas. Para exemplificar um pouco a discordância empírica, trouxe um exemplo citado pelo próprio professor em sala de aula, como, por exemplo, se o porte de uma substância seria ou não crime se ela estivesse na lista da Anvisa de substâncias prescritas. Isso seria um acordo entre juristas e juízes. O que eles discordariam seria se essa substância deveria ou não constar nessa lista. Mais adiante na apresentação, pudemos entender com o Douglas um pouco da história da segregação e como isso foi sendo dissolvido ao longo do tempo, e também ver na prática a teoria do Dworkin em relação a casos onde há divergências. E pudemos ver também como elas são resolvidas. Por fim, citando uma conclusão do próprio autor, o direito é um conceito que permite discordância mesmo entre as pessoas que não o enxergam de maneira igual. E com esse trabalho, pudemos entender um pouco mais e aprofundar de maneira clara, objetiva e rápida na teoria do nosso autor muito importante para o meio jurídico, que é o Dworkin. Obrigada.